Oi, turma do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia e o Espírito Miramês, no 15º capítulo Cristo Fala, na segunda parte. Francisco estava como que afogado em um mar de filosofia espiritualista, em que se misturaram o ódio com o amor, a caridade com o egoísmo, a mansidão com a violência, a dúvida com a fé, para satisfazer ao Estado e ter o apoio da política temporal. Sua mente vasculhava toda a extensão da filosofia e da cultura dos arranjos políticos e das religiões. Meditou demais nas guerras religiosas, como por exemplo nas cruzadas, que já duravam muitos anos. E por quê? Por causa de um sepulcro vazio que o próprio mestre desmentiu, quando os seus seguidores, Maria de Magdala e outras mulheres, procuravam adorá-lo e encontraram removida a pedra e um anjo anunciando a quem viesse à sua procura que ele era espírito e que necessário era adorá-lo em espírito e verdade, dizendo: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Porque depois de mais de 10.000 anos iriam os homens lutar, matar, em nome daquele que somente pregou paz e o trabalho, o perdão e o amor? Era realmente uma guerra de interesses, baseada em cabeças doentes que desconheciam o valor da verdadeira felicidade. Francisco, renovado em ideias, caiu em profunda apatia, visualizando a sociedade humana como se a humanidade estivesse dentro de suas mãos abertas, e olhou-a, observando todos os fatos e os feitos dos homens. Sentiu-se abatido, pensando em muitos caminhos. No entanto, sentiu-os todos bloqueados para uma nova dinâmica de pensamentos. E surgiu em sua mente, como uma esperança, a voz que sempre ouvia, dando-lhe conselhos elevados, como também conforto espiritual. Monologava no silêncio do coração. De quem é essa voz suave e meiga, por vezes enérgica e corajosa? Pensou e firmou a ideia. Essa voz, seja de quem for, venha de onde quer que seja, é para mim um guia no qual eu devo confiar e a quem devo seguir. Sinto que é a voz de Deus me chamando para algo que desconheço, mas onde sinto a verdade. Dentro do seu quarto luxuoso, analisou onde estava. A cama era digna de um príncipe, o teto com desenhos onde se poderia ver a réplica das belezas de um céu estrelado, e as paredes eram forradas de madeiras envernizadas, mostrando as formas naturais do cedro fibroso. Ainda havia uma jarra de prata e bacia do mesmo metal, trabalhados por artesãos primorosos. O piso mostrava um tapete vindo de longe, onde os pés afundavam na maciez e que era de lã colorida e trabalhada em hábeis mãos. Olhou desinteressado por muitos outros objetos e parou a vista num canto do apartamento, em um cajado que Jarla lhe ofertara, simbolizando herança e lembrança do seu pai, que se integrara na filosofia espiritualista dos grandes filósofos da Grécia e que, quando velho, apoiara seu corpo trêmulo naquele bastão de madeira, onde a marca da mão assinalava muitos anos de uso. Francisco sentiu-se em idade avançada e levantou-se do leito perfumado, apanhou o cajado com alegria e saiu do ambiente de pobreza para sentir a natureza em profusão. Foi em direção ao antigo córrego seu conhecido, apoiado naquele velho bastão, parecendo mais um ancião bíblico. Assentou-se à margem do pequeno riacho e as águas tranquilas o fizeram meditar. Fez um retrospecto de sua vida, analisou as necessidades dos homens, a função das religiões e os enxertos nelas inseridos pela ignorância humana. Lembrou-se fortemente do Evangelho, senão de Jesus, e pediu a Deus, no íntimo da alma, para lhe clarear o caminho.
ora duvidoso, entrou como em ligeiro sono e ouviu uma voz, a mesma voz sua companheira, que lhe falou nestes termos: Francisco, constrói a minha igreja. Francisco, constrói a minha igreja. Francisco, constrói a minha igreja. As águas deslizavam suavemente no leito do pequeno rio como testemunhas da voz daquele que é o caminho, a verdade e a vida, a despertar no coração do seu mais chegado discípulo a sua missão de amor. E Francisco, na vigília, ora no corpo, ora fora dele, tornou a perceber como um cântico dos céus: meu filho, desperta para a luz do entendimento e não te impressiones com os pequenos fatos do mundo. Os homens estão avançando em uma escala de aperfeiçoamento espiritual, cabendo a eles passarem por isso, o que lhes garantirá a estabilidade no amanhã. Tu, em primeiro lugar, és filho de Deus, e o teu maior dever é para com Ele. O amor que já granjeaste no perpassar das eras deves concentrar em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí, Francisco, está toda a lei e os profetas, senão a própria vida em profusão universal. Tua mãe e Jarla merecem todo o teu amor e carinho, na qualidade de companheiras que cooperam contigo na formação de tua personalidade física, no tocante ao teu dever moral e espiritual e na missão que vieste desempenhar na terra. Deves dar-lhes exemplos e servir-lhes de condutor. A tua obediência a Deus te fará, através da consciência sobre o que deves fazer desde quando teu coração abrir as portas pelos meios que bem sabes. E as chaves para essa magia divina são as virtudes do meu evangelho. Não te esqueças do teu Pai, do mundo, que te deu a oportunidade de retornar à terra. Não deves feri-lo, comparando aos que desconhecem a verdade, porém não deves aceitar aquilo que a consciência em mim desaprovar. Tu, Francisco, és tu em todos os campos da realização. Não deves conhecer obstáculos, porque quem ama nunca será vencido, no sentido que estamos conversando. Quem começa a sentir Deus no coração, fazendo a sua magnânima vontade, conhece a mim, que nunca desampara as minhas ovelhas. Desceste à terra com muitos cooperadores firmados no amor, que se reconhecerão uns aos outros pela força do amor que os une. Não encontrarás comigo vida fácil, nem ambiente palaciano semelhante ao em que foste criado até agora. Se queres a minha companhia, renuncia aos bens do mundo e ao conforto da carne, que estarei contigo lado a lado. Auxilia a igreja, que está enfraquecendo nos seus mais sagrados pilares, porque a verdade está sendo distorcida em demasia. O evangelho, quando aberto nos suntuosos templos, deixa cair de suas letras de luz gotas de sangue, porque ele é lido como fonte de paz e de fraternidade, de amor e de perdão, de desprendimento e de vida, mas exemplificado nas cruzadas, com guerras e ódios, com vingança e apego, com egoísmo e morte. Ai destes homens que, vestidos de pele de ovelha, sendo lobos, fazem tudo isso em meu nome e do meu Pai que estás nos céus. Francisco, reforma a minha igreja. Ajuda a reconsiderar o que fez, tomando outros caminhos melhores, mais justos e mais brandos. E quando quiseres a minha companhia, sabes onde estou? Escuta, estou ao lado dos estropiados, ajudando-os a andar com firmeza. Estou ao lado dos famintos, ofertando-lhes pão. Estou ao lado dos sofredores, aliviando-lhes as chagas. Estou ao lado dos oprimidos, dando-lhes esperança e conforto. Estou ao lado dos desabrigados, conduzindo-os para onde existe teto. Estou ao lado dos nus com agasalhos que lhes possam minorar o frio. Estou ao lado dos presos e encarcerados pela violência do poder. Estou ao lado dos que ajudam por amor. E eu estou, Francisco, onde quase ninguém me busca. Eu permaneço no centro da alma, onde nascem os pensamentos, e o espírito se esforça para a verdadeira educação,
na força da disciplina. Eu estou na boca do verdadeiro sábio, aquele que fala com brandura, e quando usa a energia, esta não é acompanhada de violência. Eu estou na boca do homem sério e fiel a Deus, no amor e no bem comum. Eu estou no exemplo dos homens dignificados, que nos seus corações fazem brilhar o sol da verdade. Eu sou o amor em todas as suas feições de caridade. Eu te digo porque sou a luz do mundo, e te falo o que deves fazer porque tens ouvido para ouvir. Nisto, Francisco acordou da Madorna, mas ainda ouviu as últimas palavras do mestre. Francisco, reconstrói a minha igreja. Vou parar por aqui. É uma versão da história que eu não conhecia. Eu conhecia de uma outra forma. Quase assim, mas não desse jeito. É o que eu dizia para os meus alunos, né? História cada qual conta da sua maneira. E existem sempre várias versões da mesma história. Mas o fundo moral é o mesmo, tanto da outra versão que eu conhecia como essa. Francisco acaba não vendo sentido para a guerra, não vendo sentido para as lutas, né? Começa a entrar num conflito interno muito grande em relação ao amor, o ódio, as conquistas de territórios, o egoísmo, o amor, né? Essa questão assim do domínio de matéria, de bens, de coisas físicas, sendo que Jesus ensinou coisas espirituais e não veio em momento nenhum dizer que o que ele desejava é que a gente fosse rico na matéria, mas sim rico de conhecimento, evoluindo espiritualmente através desse conhecimento, né? E é dado um choque no ser humano. Imagina, se um espírito superior tem essas crises de pensamento, de sentimento, né, de conhecimento, essa crise de consciência, imagina nós, então, né, que estamos tão longe dessa evolução espiritual. Quando bater na nossa consciência, tudo aquilo que nós fizemos, falamos, ouvimos, né, de errado, os caminhos que nós escolhemos errado, o uso do nosso livre-arbítrio errado, imagina como é que vai ficar a nossa consciência. Algumas vezes eu já fui pega conversando com pessoas falando assim, será que marginal, né, bandido, ladrão, estuprador, pessoas que estão à margem da sociedade, cometendo crimes e violência, será que não bate a consciência desses caras, né, de que eles estão no caminho errado? Será que eles não sabem que estão no caminho errado? Será que eles não sabem que estão fazendo pessoas sofrerem? Será que eles não sofrem, né? Políticos corruptos, será que consegue dormir em paz sabendo que eles estão lá deitando e rolando com o dinheiro que é do povo, né? Isso historicamente sempre foi assim, né? Nós nunca tivemos uma política pública que beneficiasse o povo de verdade e que desse àqueles que são funcionários públicos provisórios através de eleições dessem apenas o suficiente, né? A gente vê que eles passam a noite fechando um salário gigantesco para eles, fechando viagens, agendas, né? E a gente não tem condições, às vezes, de visitar um parente aqui no estado mais próximo, numa cidade mais próxima que seja. Então, será que essas pessoas não dói a consciência, né? Não bate alguma coisa dentro delas? Não, não bate, gente. Pior é que não bate. Pessoas que estão no erro, elas acham que estão no acerto. Então, enquanto não bater lá dentro mesmo, no seu íntimo, no seu espírito, que todo o caminho que ela está fazendo de sofrimento ao próximo vai recair no seu espírito, em suas contas, em seus débitos para com Deus, para elas tudo isso é só uma conversa de um cara quadrado, né, um bitolado em religião. Se você começar a falar muito de Deus com uma pessoa, por mais próxima que ela seja de você, ela vai começar a correr de você. Porque pessoas não querem ouvir sobre Deus.
Pessoas não querem ouvir sobre o que é certo, o que é errado, valores e princípios. Agora chama para falar de um baile, de uma festa, de bebida, de viagem, né? Aí você vai encontrar muita gente para conversar, com certeza. A mesma coisa, né? Esse pessoal que tá ligado à violência, à droga, à corrupção, eles só lidam com pessoas do mesmo naipe que eles. Só falam dos mesmos assuntos. Então eles estão longe, completamente longe de Deus. E se alguém chegar perto falando de Deus, eles querem correr daquilo. É um fanático, é um lunático, é um doido, né? A gente não pode nem tentar mandar uma mensagem para uma pessoa desse tipo e falar assim, arruma outro caminho, você está fazendo coisa errada, você está roubando, você está prejudicando pessoas. Ele vai falar que aquele ditado, né, ladrão que rouba ladrão, tem 100 anos de perdão, não é isso? Porque se um bandido rouba uma pessoa, ou um banco, por exemplo, principalmente, né, o bandido quando rouba um banco, não é um ladrãozinho, né? E ele acha que está fazendo a melhor coisa do mundo porque o banco também rouba as pessoas, olha só. Então, nessa consciência toda torta, não sofre. A única coisa que vai fazer com que desperte uns caras desses é aquela centelhinha de Deus que tá lá dentro, que todo mundo tem. E às vezes um amor por um filho, às vezes amor por um pássaro, por um cachorro, amor por alguma profissão, né? Porque não é porque o cara tá ligado ao crime que ele não goste de algumas coisas. Então pode ser que ele goste, que ele crie vínculos de amor. E isso desabrocha aos poucos. Quando ele ver algo que ele ama, passando pela situação que ele cria, aí vai bater. E quando bate, bate para doer, né? Aqui o Francisco não estava tendo uma crise de consciência de dor, estava tendo uma crise de existência, né? Poxa, o que eu estou fazendo aqui? Por que estão fazendo tal coisa, sendo que aquilo ali não condiz com o que Jesus ensinou? E estão fazendo em nome de Jesus. Então ele começou a ter essas crises do tipo, tá tudo errado, agora aonde que eu vou pegar o fio da meada aí e desfazer esse nó? E aí vem aquela voz suave, né, que era o tratado que ele tinha com Cristo, dizendo para ele, volta para a guerra, mas não é essa. Volta para as batalhas, mas não é com a arma em punho. É a batalha de você levar o amor, levar a minha palavra, levar os meus ensinamentos àqueles que estão se perdendo. E aí sim, é onde ele diz, levanta a minha igreja, né? A igreja não é de concreto, não é porta, janela, vitral, não, altar, não é isso. A minha igreja são os meus ensinamentos, é isso que Jesus queria dizer a ele. E a gente se depara com isso de vez em quando. A gente tem um pouquinho dos ensinamentos lá dentro, a gente já viveu várias existências. E cada uma a gente vai aprendendo alguma coisa. E às vezes a gente quer deixar guardadinho numa caixinha cheia de chave, corrente, e guarda lá, porque eu sou mais feliz sem saber, né? Quando as pessoas entram na doutrina espírita, eu não sei se eles fazem isso para assustar a gente ou para deixar ciente. Eu fiquei assustada, né? Uma das primeiras palestras que eu assisti, o palestrante falava assim, olha, se você tá achando que aqui nós vamos fazer tudo por você, nós não vamos. O palestrante era meio doido, ele não falava assim com a voz branda, como geralmente o palestrante é. Ele era meio doidinho. Então ele, se vocês estão achando que eu tô aqui na frente com o palestrante, que eu vou mudar vocês, eu não vou mudar não. Se vocês estão achando que vocês frequentando o centro espírita vai mudar vocês, não vai não. Agora, se vocês não têm medo de ver quem realmente vocês são e o que vocês precisam mudar, e vocês, só vocês conseguem fazer isso, se vocês não estão afim de saber de nada disso, é melhor vocês pegarem a bolsa de vocês e sair do salão. Não termina de assistir essa palestra, já vai embora, porque muito vai ser cobrado de quem muito foi dado. Então, nas encarnações, a gente finge não saber. Durante as encarnações, a gente joga nosso conhecimento, o pouco que a gente tem, ou muito, numa caixinha, um cadeado com corrente, e joga de lado, porque a gente quer fugir da responsabilidade do que nós já sabemos. Nós não queremos assumir os BOs, nós não queremos assumir a própria vida. Tem muita gente, eu acabei de conversar isso com um amigo,
que tem muitas pessoas que jogam toda a sua desgraça no outro, né? Eu sou isso por conta do outro, eu sou isso por conta do outro, eu sou assim por conta... Quer dizer, e o seu BO? Quando é que você vai assumir que você é assim porque você quer ser assim? Porque tá tudo aqui, na palma da mão. Quando eu quero, eu mudo. Quando eu não quero, eu não mudo. É simples assim. Agora, é simples mudar? Não. É simples eu reconhecer o meu erro? Não. É simples eu ter que virar para alguém e falar assim, olha, não era você que estava errado, quem estava errado era eu? Não. Orgulho e egoísmo impera ainda dentro de nós. Então nós não queremos saber a verdade porque a verdade assusta e ao mesmo tempo cobra na nossa consciência o que cada um realmente tem que fazer. A verdade é Cristo, a verdade é Jesus e nós não queremos a verdade. A gente se afasta da igreja, a gente frequenta a igreja, a religião, enquanto o pai e mãe pegam na mãozinha e leva, não é isso? Chega um dado momento, você passa pela mocidade, faz uma meia boca na mocidade e fala assim, agora eu tenho que trabalhar, não tenho mais tempo, tenho que trabalhar, tenho que estudar, não dá mais para eu poder ir para o centro espírita ou para a igreja. Aí eu começo a me afastar. É aquele período do tipo assim, eu preciso me firmar. Quando eu me firmar, quem vai é bitolado. Imagina que eu vou trabalhar a semana inteira, eu vou estudar a semana inteira e ainda vou ficar dormindo durante a missa, durante um culto, durante uma palestra. Não, isso não é para mim. Quando eu ficar mais velho, que eu ficar mais, que eu tiver mais tempo, que eu tiver estabilidade no meu serviço, aí sim eu vou. Aí chega a estabilidade do serviço, agora eu tô muito velho, tô muito cansado, agora não dá mais para mim ir. Ou seja, a gente sempre está arrumando desculpa para deixar aquela caixinha de conhecimento trancafiada com um monte de corrente de fechaduras e cadeado. Deixa ali guardadinho, porque se eu mexer nisso, eu vou ter que fazer o que está ali. Os ensinamentos que estão nessa caixinha eu vou ter que colocar em prática e eu não quero. Porque o meu orgulho e meu egoísmo não permitem que eu seja submisso a Deus. Que eu seja um cara mais cordeirinho, um cara que siga preceitos, valores, princípios. Não, o meu conhecimento, eu vou deixar ele de lado para ter que ganhar um conhecimento que alguém vai incutir na minha cabeça, porque é isso que a gente joga, né? O pastor está incutindo alguma coisa na nossa cabeça, o palestrante está enfiando alguma coisa na minha cabeça, e não é isso. As ideias de Jesus estão em todas as partes. Cada um interpreta da sua maneira. Cada religião interpreta da sua maneira. Mas os ensinamentos estão em todas as partes. E as pessoas simplesmente não querem. Porque quanto mais souber, mais crise de consciência vai ter, né? E essas crises, como eu falei, para um espírito elevado já é meio, né? Chega a ser um pouco de tortura, né? Porque, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa. No caso de Francisco, imagina para nós, tão atrasados. Poxa, eu tenho que fazer isso, e eu não vou dar conta nessa encarnação. A gente vai se descabelar. E, na verdade, Jesus entende as nossas limitações. Ele não quer que você faça tudo de uma vez. Ele não quer que você aprenda tudo de uma vez. Mas se você aprender um valor, um princípio, e for do começo ao fim da sua vida fiel àquilo, já é um bom começo. Ele não quer que você evolua da noite para o dia. Você tem eternidade para isso. Mas ele também não quer que você fique parado, curtindo férias a vida toda. Ele quer que você se mexa. E é para isso que nós temos a consciência. E dentro da consciência nós temos o anjo de guarda que intui, que joga uma palavrinha ou outra, né? Eu estava vendo um vídeo esses dias que um amigo me mandou. Tem um cara fazendo umas pecinhas de teatro, uns vídeos curtos, e colocando na internet sobre espiritismo. E aí era dia a dia ir para o centro, né, assistir palestra, começou a chover. Aí o obsessor começa a falar para ele assim, tá chovendo, você vai sair embaixo de chuva, você vai se molhar. Aí ele vai lá e busca o guarda-chuva dentro do guarda-roupa. Aí ele tá saindo, ele tá procurando a chave dele, o obsessor tinha escondido a chave dele. Aí ele procura a chave da casa, procura, não achou, ele foi lá e pegou a segunda cópia, né, a cópia da chave. Pegou a cópia da chave, quando ele estava saindo,
O obsessor foi e puxou o tapete dele para ele tropeçar, para ele se machucar e não querer sair. Pois ele tropeçou, se machucou e foi mesmo machucado para o centro. Ou seja, quantos de nós não recebemos orientações, principalmente de obsessor? Na primeira orientação deles a gente já acata, né? Ah, tá chovendo, então hoje não vou para o centro, pronto, né? Enquanto isso, as orientações dos bons amigos, a gente não escuta, a gente não dá bola. Por que que isso acontece? A culpa é do obsessor? Não, a culpa é nossa. Quem acata, quem quer, quem não quer, somos nós. Quem tem o livre-arbítrio, quem tem a livre escolha, somos nós. Então, esse despertar de consciência que Francisco está tendo da sua missão, todos nós temos esse momento de despertar e falar: poxa, eu perdi tanto tempo, agora eu tenho que correr atrás e recuperar. Poxa, eu fiz coisa errada, eu tenho que ir lá e me libertar do que eu fiz de errado. A gente tem o despertar, mas o que mata não é aquilo que a gente come, sabe? Que a gente se alimenta, não. A gente pensa que dependendo daquilo que a gente come, a gente pode morrer engasgado, fazer mal para a saúde. É o que sai. O que nos mata enquanto espírito é o que sai. O que, que você está exalando? Amor, ódio, preguiça, obsessão? Você está obcecado por alguma coisa? Ser materialista demais? É o que sai de você que te mata. E aí você observa o seu comportamento. Você observando o seu comportamento, como você lida com as pessoas, com as situações, você vai ter esse exame de consciência. Você vai falar assim: não, tá tudo errado, alguma coisa dessas coisas erradas eu vou ter que começar a corrigir. E aí é que tá o grande barato. Porque a reforma íntima não é você pegar uma casa e destruir ela e construir tudo de uma vez. É você ir reformando essa janela que não tá legal, não tá entrando sol. Então eu vou tirar essa janela e vou colocar uma outra que entre sol. Ah, minha porta não tá dando segurança, então eu vou cortar aquela porta, vou fazer um buraquinho onde eu possa passar uma corrente e ali eu coloco um cadeado, vou colocar mais segurança na minha porta. Isso, a reforma íntima não é você, eu sou um lixo, pronto, agora não sirvo para nada. Não, algumas coisas você já tem de bom, agora vê o que tá de ruim e vai mexendo de pouquinho em pouquinho. Quando for atacar a consciência de verdade, gente, geralmente é quando a gente chega do outro lado. Que aí a gente bate na testa e fala: ah, se eu soubesse. Não vamos esperar chegar lá, né?